Pessoal, agora nós vamos falar da restrição de acesso à informação, tá? Vamos no quadro e deixa eu trazer primeiro aqui algumas informações gerais para vocês. Vou começar com o artigo 21. O artigo 21 fala assim, ó, não poderá ser negada a informação, artigo 21, necessária a tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, tá? Ou administrativo de direitos fundamentais. Imagina o seguinte, eu quero proteger determinado direito meu. Esse é um direito fundamental que eu preciso. Eu solicito essa informação para um órgão ou entidade e ele não me fornece essa informação, pode isso? Não pode. Porque a própria lei de acesso à informação, no artigo 21, fala que não pode ser negado o acesso das informações que sejam necessárias à tutela de direitos fundamentais. Primeira informação. Segunda informação. Não podem ser objeto de restrição informações ou documentos sobre violação dos direitos humanos praticado por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas. Então, eu quero alguma informação e essa informação é para apurar uma violação sobre direitos humanos. Pode negar? Não pode. Não pode negar nesse caso. Eu sei que dá para você pensar um monte de... professor, mas se... Galera, guarda o que está na lei. Não vamos pensar no se, porque se não ganha jogo. Vamos ganhar o jogo, vamos acertar a questão. Não pode ser objeto de restrição informações sobre violação de direitos humanos praticado por agentes públicos ou ao mando de autoridades públicas. Nós já vimos que o direito de acesso à informação não exclui as hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa com vínculo com o Estado. Essa informação, inclusive, nós já estudamos em outra oportunidade. Vamos ao artigo 23, que vai falar das informações passíveis de classificação. O artigo 23, ele fala assim, ó, são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade, do Estado, e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados ou organismos internacionais. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, ou comprometer as atividades de inteligência, bem como de investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Tá? Isso aqui já está no nosso inciso 8. O que eu quero deixar claro para vocês é que agora nós começamos a falar daquelas informações que podem ser protegidas por sigilo. A Constituição Federal fala assim, podem ser protegidas por sigilo as informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Qual que é o papel do artigo 23? O papel do artigo 23 é definir o que é uma informação imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Então, os incisos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5, eles definem quais são as informações imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Tá? Então é isso que nós temos aqui. Uma vez que elas são imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado, essas informações elas podem ser classificadas. Informação classificada são aquelas informações que são classificadas quanto ao grau do sigilo. Portanto, são as informações que podem ter o acesso temporário limitado. São informações que temporariamente serão protegidas pelo sigilo. Tá? Isso nós chamamos, então, de informações classificadas quanto ao grau de sigilo. Quanto ao grau de sigilo, nós temos 3 níveis de informação, 3 níveis de proteção das informações. Num primeiro nível, nós vamos ter a informação considerada reservada. A informação considerada reservada, ela pode ser protegida pelo sigilo pelo prazo de até
5 anos, tá? Prazo de até 5 anos, aqui é o prazo máximo. Depois nós vamos ter a informação considerada secreta. A informação considerada secreta pode ter o seu acesso protegido por até 15 anos. Até 15 anos. E por fim, nós temos aquela informação que é considerada ultra secreta. Ultra secreta. A informação que é considerada ultra secreta, ela pode ter o acesso limitado por até 25 anos, tá? Então esses aqui são os prazos de classificação quanto ao sigilo. Você tem a informação inicial de até 5 anos, até 15 anos e até 25 anos. Eu gosto de fazer assim, ó, tá? Como é que você pode fazer para pegar esse esquema? Você pode fazer assim, ó. Você começa com 5, 5, 5, 0, 1, 2. 5, 5, 5, 0, 1, 2. Aí você vai ter 5, 15 e 25. 5, 5, 5, 0, 1, 2. Ou faz 0, 1, 2, 5, 5, 5, o que você quiser, tá? Mas 5, 5, 5, volta para cá, 0, 1, 2. Esses são os prazos do reservado, secreto e ultra secreto, tá bom? Então esses são os nossos prazos. Esses prazos são fundamentais, eles não caem, eles despencam em questões de concurso público. Vamos agora resolver questões. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas considerou imprescindíveis a segurança da sociedade, as informações constantes em relatório de inteligência sobre organizações criminosas que atuam no Estado, de maneira que sua divulgação ou acesso irrestrito poderia comprometer atividades de inteligência, bem como de investigações em andamento relacionadas com a prevenção e repressão de infrações. Com base na Lei de Acesso à Informação, observar o interesse público da informação e utilizar os critérios menos restritivos possíveis, o mencionado relatório foi classificado quanto ao grau de sigilo como informação reservada. A Lei de Acesso à Informação fala para você utilizar o critério menos restritivo possível. Então ela ficou no reservado. De acordo com a Lei 12.527, o prazo máximo de restrição de acesso a tal informação reservada é de, letra A, 1 ano, e transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, a informação torna-se automaticamente de acesso. Se ela é reservada, o prazo máximo é de 5 anos. B, 3 anos. C, 5 anos. D, 15 anos. E E, 25 anos. Vamos economizar o nosso tempo e vamos direto para a letra C, 5 anos. E transcorrido esse prazo, ou consumado o evento que definiu o seu termo final, a informação torna-se automaticamente de acesso público. Deixa eu só explicar mais duas coisas aqui para vocês, tá? Coisa número 1. Quando nós definimos o prazo, esse prazo pode ser um prazo fixo ou ele pode ser um termo final. O que isso quer dizer? Vamos supor o seguinte, nós estamos fazendo uma pesquisa, um desenvolvimento tecnológico. Aí nós declaramos esse projeto como, classificamos ele quanto ao grau de sigilo e falamos o seguinte, ele vai ser classificado, vamos supor, como ultra secreto, que é até 25 anos, ou até a conclusão do projeto, o que acontecer primeiro. Então será até eu concluir o projeto, vamos supor que eu concluí o projeto em 3 anos. Isso é o termo final, acaba o sigilo aqui. Eu declarei o sigilo até 25 anos, ultra secreto, ou até a consumação do termo final. E qual foi o termo final que eu defini? A conclusão do projeto. Atendido a esse requisito, fechei, esgotou-se o prazo de classificação. Tá? Então, pode ser o prazo ou pode ser um termo final. Deixa eu fazer uma leitura aqui do artigo 24, que ele fala assim, ó, a informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor em razão da sua imprescindibilidade de segurança da sociedade e do Estado, poderá ser classificada como ultra secreta, secreta e reservada. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação, vigoram a partir da sua data de produção e são os seguintes. Ultra secreta 25, secreta 15, reservada 5, conforme nós já vimos anteriormente, tá? Deixa eu só trazer um outro ponto extra aqui para vocês.
sempre que você vai classificar a informação, você tem que utilizar o critério que nós chamamos de critério menos restritivo possível. Ou seja, na dúvida, coloca um prazo menor. Essa que é a lógica que a Lei de Acesso à Informação traz para a gente também. Deixa eu avançar mais um pouquinho e trazer a questão 26. No dia 20 de maio de 2016, uma entidade pública recebeu 2 pedidos de informação acerca da execução do orçamento em vigor por meio de serviço de informação ao cidadão. Para o primeiro pedido, a entidade informou que poderia disponibilizar as informações em um prazo de 20 dias. E para o segundo pedido, a informação só poderia ser disponibilizada em um prazo de 5 anos, tá? 20 dias é porque é aquele prazo ordinário de disponibilização da informação. 5 anos é porque a informação é reservada, né? Considerando a Lei de Acesso à Informação e respectivos regulamentos, os pedidos se tratam respectivamente de informação, letra A, não sigilosa e reservada. Perfeito, porque se eu vou fornecer em 20 dias, ela não é sigilosa. Se eu vou fornecer em 5 anos, ela é reservada. Com isso, o gabarito é a alternativa A. Tá? A letra B está errada porque as secretas são 15 anos. Então, por isso está errado. A letra C está errada porque ela fala não reservada. O termo correto seria não sigilosa. Tá? De qualquer forma, aqui nós temos o prazo de 15 anos. Reservada e secreta. Reservada seriam 5 anos, então já torna errado. E aqui seriam os 15 anos. E aqui reservada 5 e ultra secreta 25. Por isso o gabarito nessa questão é a letra A. Próximo tópico, né, aqui nós já fizemos a leitura desse dispositivo, próxima questão. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor, em razão da sua imprescindibilidade e segurança da sociedade ou do Estado, que for classificada como secreta, terá como prazo máximo de restrição 5, 5, 5, 0, 1, 2. Aí você tem o reservado, o secreto e o ultra secreto, nosso RSU, né? Ou o que você quiser utilizar para isso, tá? Com isso, nós vamos analisar aqui. Ela é secreta? A secreta está aqui, ó, 15. 15 é a letra C na questão 27. Bem fácil, bem tranquilo de matar essa questão aqui. Próxima questão, tá? A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor, em razão da sua imprescindibilidade, a segurança da sociedade do Estado, poderá ser classificada como ultra secreta, secreta ou reservada. E os prazos nós já vimos 25, 15 e 5, a depender de como nós analisarmos, tá? Tenho 10% de bateria aqui no iPad. Vamos tocar essa aula aqui, vamos ver até onde ele vai aguentar. Vamos lá, 24. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. Então a informação que você tem que ter aqui é que a informação sobre o presidente, vice-presidente e seus familiares que possam pôr em risco essas pessoas, elas são reservadas. E qual que é o prazo? Término do mandato, ou no caso de reeleição, o término do último mandato. Então veja, aqui não existe um prazo fixo, aqui é o término do mandato, ou no caso de reeleição, o término do último mandato, ou o último dia desse último mandato. Tá? Então essa é a regrinha sobre presidente e vice-presidente. Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos do parágrafo 1º, poderá ser estabelecido como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. É aquilo que eu mencionei com vocês, tá? Se eu coloco um prazo, um termo, eu posso colocar assim, ó, vai ficar reservada até acontecer isso. Ou, assim, eu coloco a informação como reservada 15 anos. Ou até acontecer isso. Esse isso tem que ser inferior aos 15 anos. É o que acontecer primeiro. O 15 anos ou a consumação do fato do termo final. Eu posso classificar a informação também dessa forma. E o parágrafo 4º diz pra gente assim, ó. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que define o seu termo final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Isso aqui quer dizer que a informação ela se torna pública, a gente costuma falar assim, ó, de pleno direito. O que eu quero dizer com isso? Independe de qualquer providência da administração pública. Vamos supor que eu disse o seguinte, reservada a informação, ou seja, 5 anos. Quando deu 5 anos,
Aí deu 5 anos, a administração não fez nada. Deu 5 anos. Aí eu vou lá e falo, ó, eu quero acesso a essa informação. Não pode chegar o agente público e falar, não, mas calma aí, deu prazo de 5 anos, mas ainda não teve a deliberação, a decisão da autoridade para tornar ela como de acesso público. Não. Se ele não fez nada, ela se torna pública. Se ele não tomou nenhuma providência e esgotou o prazo, a informação se torna automaticamente de acesso público. Não existe essa história de, tem que despachar, tem que publicar, tem que fazer isso. É automático. Transcorrido o prazo ou consumado o evento, a informação se torna automaticamente de acesso público. Não tem qualquer providência da administração pública nesse tipo de situação, tá? Outra tabelinha, essa tabelinha aqui, eu não vou nem bater com vocês porque é o tipo de coisa que você pode consultar depois com bastante cautela, tá? Nós temos aqui, no âmbito do Poder Executivo Federal, no âmbito da Administração Pública Federal, a classificação em ultrasecreto, secreto e reservado. Quem é que pode fazer isso? Ultrasecreto, presidente da República, vice-presidente, ministros de Estado e autoridades com mesmas prerrogativas, comandantes das Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, e também os chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Nos dois últimos casos, as autoridades têm competência para classificar, mas a classificação tem que ser ratificada pelo ministro de Estado. A ultrasecreta e a secreta admitem delegação vedada subdelegação. Só toma um cuidado, tá? A lei autoriza a delegação. O regulamento não autoriza a delegação. Então, o regulamento da Lei de Acesso à Informação não deixa delegar. Se a sua questão tratar da Lei de Acesso à Informação, somente dela, você poderia ter a delegação. No regulamento, no âmbito federal, não se admite a delegação. Tem que lembrar, se isso ajudar vocês a memorizarem, que até aconteceu uma polêmica, eu lembro que eu gravei um vídeo sobre isso, que foi quando houve um decreto editado que permitiu a delegação da competência. E aí todo mundo ficou, é um absurdo, estão acabando com a transparência, aquela coisa toda. E eu ainda gravei um vídeo e falei, não, mas olha só, a lei já permite isso. O decreto só estava dizendo, a lei autoriza a delegação. Aí acabou, depois de bastante pressão, e até eu acho que até foi bom, porque a regra tem que ser a transparência, eles acabaram revogando a disposição. Eu só quis fazer a ressalva, porque foi engraçado, né? Porque quando a lei foi aprovada, eles já tinham a regrinha autorizando a delegação vedada subdelegação e ninguém tinha falado nada. Quando veio o regulamento e tirou e instituiu a possibilidade de de delegação, ou seja, seguindo literalmente a lei, aí foi feito um estardalhaço naquela época, né? São algumas coisas que acontecem. De qualquer forma, eu sou a favor sempre que possível que você tenha transparência. Então, de qualquer forma, atender aos anseios da sociedade, tá? Então, só para ficar claro, a lei admite a delegação vedada subdelegação. O regulamento da lei no âmbito federal não admite delegação dessas competências. E a reservar, em qualquer caso, não seria possível delegar, e você pode delegar dentro desse, classificar dentro desses contextos que nós temos aqui. Não vou entrar em mérito, porque isso aqui é mais decoreba, mas depois você faz a sua leitura oportuna. Vamos lá, questão 28. Suponha que determinado cidadão tenha protocolado pedido de informação invocando a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, perante a autarquia municipal, solicitando informações sobre projetos constantes e seu planejamento estratégico, bem como sobre os indicadores estabelecidos para a aferição das metas e resultados estabelecidos. A referida autarquia, contudo, negou o acesso à referida informação. À luz da legislação aplicável, tal conduta figura-se juridicamente legítima, letra A, independentemente de eventual caráter sigiloso da informação, na medida em que a Lei de Acesso à Informação não confere o direito subjetivo ao conhecimento de projetos, mas apenas de ações públicas. Nós sabemos que tem sim direito ao acesso aos projetos, por isso que está errado aqui. Letra B. Na hipótese de se tratar de informações referentes a projetos de pesquisa e de desenvolvimento científicos e tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Nesse caso, de fato, pode negar, porque é imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Letra C, na hipótese de se tratar de autarquia que atua em atividades de ensino, eis que a lei apenas se aplica às entidades prestadoras de serviços públicos. Galera,
A lei de acesso à informação se aplica a toda a administração direta e indireta, entidades controladas e também quem receber recurso público. Caso o interessado não decline as razões determinantes de sua solicitação, eis que tais esclarecimentos constituem requisito. Errado, porque os motivos determinantes não podem ser exigidos. Caso as referidas informações sejam consideradas privativas pelos dirigentes da autarquia, que detêm a prerrogativa de deferir o pedido de acesso por razões de conveniência e oportunidade. Galera, não existe isso aqui, né? Ser privativo. Para você restringir o acesso, ela tem que ser classificada. Não é o caso dessa letra E, e por isso que nós fechamos aqui mais um bloco. O próximo ponto que nós vamos estudar aqui trata das chamadas informações pessoais. Agora eu vou lá para o artigo 31 da nossa Lei de Acesso à Informação. Aqui você tem que tomar cuidado com uma coisa que principalmente quem está começando a estudar confunde. Galera, não confunda informação classificada em reservada, secreta e ultrasecreta com informação pessoal. Olha o comando que a Lei de Acesso à Informação traz para a gente. A Lei de Acesso à Informação ela fala assim, que as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão acesso restrito independentemente de classificação de sigilo. Então, as informações pessoais não precisa ter classificação para você impedir o acesso. É natural, pelo fato de se tratar de informação pessoal, que ela tem o acesso restrito. Não precisa de classificação nesse caso. O prazo máximo de classificação é um prazo de até 100 anos. Quem é que vai poder acessar essas informações? Os agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. Vamos voltar lá à minha época de militar. Eu lembro que na minha época de militar tinha lá a minha ficha médica. Eu lembro até hoje disso. Aquela ficha, né? Não sei, hoje deve ser digital esse negócio, mas na minha época, né, era no papelzão, era uma ficha impressa. Quem é que podia acessar aquela informação? Quem podia acessar aquela informação era o médico do batalhão, eram os enfermeiros, eram essas pessoas que tinham que ter acesso a isso. E eu, ou seja, os agentes públicos autorizados e a própria pessoa a que ela se referir. Só isso. Podia escanear essa ficha médica e jogar na internet? Não. Por quê? Porque é uma informação pessoal. Só que pode ter autorizado a sua divulgação de acesso por terceiros mediante previsão legal e consentimento expresso da pessoa a que ela se referir. Então, em algumas situações, a própria legislação vai autorizar. Isso aqui pode ser acessado por tais pessoas. Beleza, a lei está atendendo a esse pedido. Ou quando eu mesmo autorizar que um terceiro acesse a informação. Então, aqui nós já temos as situações de exceção. Quando que nós autorizamos a divulgação do acesso por terceiros. Próximo ponto aqui. Essa restrição ela não pode ser invocada para prejudicar a apuração de irregularidades ou a recuperação de fatos históricos relevantes. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que deixa eu tentar pensar aqui um exemplo. Vamos supor que eu cheguei lá vou voltar ao caso como militar, né? Eu tenho minha ficha médica. Determinado dia eu não compareci ao serviço e aleguei que eu estava doente. Falei, não, compareci no médico, ele me deu lá 5 dias de atestado, por isso que eu não compareci. Aí você fala, tá, mas como assim 5 dias de atestado? Aí, depois de um tempo, descobrem que, na verdade, eu estava burlando, que eu nunca tinha feito nada de errado. Eu tinha um conluio junto com o médico me dava uns atestados ali, fake, mandrake, e eu nunca tinha ficado doente. Aí instauraram uma apuração. Eu não posso chegar e falar, não, mas a minha ficha médica você não pode acessar. Por quê? Porque eu não posso invocar a proteção para poder escapar da apuração de irregularidades, tá? Então isso não pode acontecer. Beleza, vamos avançar mais um pouquinho. Não precisa ter o consentimento quando o acesso à informação for necessária. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Estou em coma, estou apagado. As pessoas podem acessar as minhas informações para que possam fazer o tratamento. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Vou pegar um exemplo muito clássico. Vacinação da Covid-19. Se você foi vacinado ou não,
essa sua informação, muito provavelmente, ela é divulgada para fins de dados estatísticos. Então, assim, o Brasil já vacinou não sei quantas milhões de pessoas. Dentre esses tantos milhões, estarei muitas outras pessoas que já tomaram a vacina. Aí eu pergunto o seguinte, nesse caso, eu preciso autorizar que eles contabilizem o fato de eu ter tomado a vacina para fins de divulgação? Não. Por quê? Porque eles estão só utilizando a informação em si. Não aparece lá na divulgação, lá no portal, lá da prefeitura, que Herbert Almeida tomou a vacina no dia tal, tal horário, etc e tal. Só aparece lá, ó, uma pessoa a mais tomou a vacina, depois a outra pessoa tomou a vacina, depois a outra tomou a vacina e assim sucessivamente. Então aqui nós estamos utilizando isso apenas para fins estatísticos, apenas para pesquisas científicas. Não estou fazendo a identificação da pessoa, só estou contando quem tomou e quem tomou a vacina, eventualmente quem tomou a primeira, quem tomou a segunda e assim sucessivamente. Cumprimento de ordem judicial por uma questão lógica, defesa dos direitos humanos também, porque isso é um valor protegido, e proteção do interesse público geral e preponderante, que daí já é uma situação aqui um pouquinho mais subjetiva. Nesses casos, não precisa do consentimento para que haja o acesso à lei de acesso à informação, tá? Vamos resolver isso aqui. Informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem são de acesso restrito, apenas podendo ser disponibilizadas a agentes públicos se houver consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Olha só, relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem são de acesso restrito. Ok. Apenas podendo ser disponibilizadas a agentes públicos se houver consentimento. Galera, se for um agente público autorizado, aquele que precisa acessar a informação não precisa do consentimento. Olha o que a própria lei de acesso à informação fala. Acesso restrito, independentemente de classificação, aos agentes públicos legalmente autorizados. Tá? Então, por isso que não entra essa situação. E assim a questão 29 está errada. E dessa forma nós fechamos esse bloco sobre a classificação e sobre o acesso pessoal. Muito obrigado e até a próxima.